Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Os canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus amigos e guerreiros cósmicos de todo o Brasil, Norte, Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, de qualquer lugar que vocês todos se encontrem nesse imenso Brasil. Sejam bem-vindos, de todo o coração. É um prazer tê-los aqui. E também aos nossos amigos que moram fora, em outros países, que são também de outros países, como Portugal. Um beijo a todos os portugueses que acompanham nossos vídeos, seja nos canais Chamados a Despertar ou Marcelo Marins Consciência Cósmica. Um beijo grande para Portugal e a todos os outros países ao redor do mundo que temos amigos guerreiros cósmicos que assistem nossos vídeos, né? Então, muito obrigado. É um prazer, é uma honra ter vocês comigo nos vídeos e nos canais. E aos nossos amigos de todo o Brasil, né? Zil, meus irmãos de pátria. E eu quero agradecer sempre do fundo do coração pela atenção de vocês, né? Vocês dos 4 cantos do Brasil, lá do norte, do nordeste do Brasil, do sul, sudeste, centro-oeste, Brasil inteiro. Quero agradecer também as pessoas que me ajudam. Obrigado vocês que me ajudam do fundo do coração. Não tenho palavras para expressar a generosidade de vocês, né? Consequentemente, ajudando minha família, ajudando o trabalho. Muito obrigado, do fundo do coração. E a todo mundo que nos assiste, né? Todas as pessoas em todos os lugares, horários, sempre estão nos assistindo. Muito obrigado mesmo, né? Gratidão por sempre usar esses vídeos desses 2 canais, seja o Chamados a Despertar ou Marcelo Marins Consciência Cósmica, para poder aí estar fazendo as buscas de vocês, mediante eu digo que estes canais são meus diários digitais pessoais, né? Eu conto minhas experiências e aí, se tiver algo que possa dar uma acrescentada aí na sua vida, nas suas buscas, para mim é maravilhoso, é um privilégio. E hoje eu quero fazer um vídeo bem interessante com todos vocês, né? Quero que vocês prestem atenção, façam análises. Eu até ia gravar esse vídeo à noite, mas tenho compromissos à noite, então eu achei uma lacuna, uma brecha durante o dia para mim poder fazer esse vídeo, né? O importante é estar com vocês, independente da hora, porque os vídeos vão estar aí disponíveis ilimitadamente de horário no YouTube, no Marcelo Marins Consciência Cósmica, no Chamados a Despertar, a qualquer momento. E eu queria fazer uma pergunta para você, né? Que você pudesse me responder. Já são mais de 1000 vídeos liberados, tem aí mais 700. Mas eu queria que você me respondesse e me dissesse, né? Depois de tudo que eu já falei, quem é Deus? Aqui, na dimensão. Quem é o Deus Supremo? Depois de tudo que eu já falei para vocês. Quem é o Deus Supremo da terceira dimensão? O Senhor mandatário, Deus de todas as religiões, todos os credos, todos os sistemas de, digamos, de credos, dogmas. Quem é Deus aqui? Qual é o nome desse ser que eu já passei para vocês? Jeová, não é? Jeová. O draconiano Elohim de Orion. Eu disse para vocês já, né? Tivemos guerras orianas, expliquei muito sobre isso. E eu falei para vocês sobre os refugiados de Orion, né? Jeová é um refugiado de Orion, é um Elohim dissidente, ou seja,
né? Os Elohim são seres cristais poderosíssimos e grandes em conhecimento, embora Jeová esteja longe, né, da sua fonte de energia matriz, que são os cristais de Órion. Mas isso não o destitui como um Elohim, né? Ainda, embora esteja longe da sua origem, ele é um Elohim. E aqui ele é considerado como Deus. Beleza? Estamos fazendo uma recapitalização, recapitulando essa desgrama. Né? Tá ruim, não saiu, travou tudo aqui, a língua recusou a pronunciar a palavra. Mas vamos dar sequência, né? Não vamos nos abaixar nossa autoestima por isso, não é verdade? Mas o que acontece, né? Nós temos aí, eu já falei para vocês da ordem draconiana. Falei ou não falei da ordem draconiana? Quem que é a ordem draconiana? A ordem draconiana, ela é regida por Jeová e os outros draconianos, guerreiros fugitivos de Órion. Temos Miguel, o arcanjo. Temos todos esses arcanjos, né? Esses seres aí idolatrados na religiosidade como seres de luzes, anjos, né? E temos os reptilianos, guerreiros também de Órion, que de uma certa forma vieram, né, junto. Então veio Jeová com draconianos e reptilianos. Então essa é a ordem draconiana. Mas antes nós tínhamos quem? Nós tínhamos os reptilianos primitivos, né? Que eu acho hilário quando as pessoas vêm falar de, né, pleiadianos, aqueles loiros ou cabelos brancos, branquinhos, olhos azuis. Isso nunca nem existiu. Isso não passa de uma grande falácia da mente perturbada de pessoas que, de uma certa forma, que vivem de estereotipos. Os pleiadianos, eu já disse em outros vídeos, recapitulando um pouquinho, eles são aqueles reptilianos que habitavam aqui há muito tempo e fizeram acordos com os Anunnakis e aí criaram a primeira humanidade, a humanidade primordial, a primeira de tudo, né? Esses pleiadianos que aqui residiam, eles quebraram a ordem das Pleiades, fazendo com que as Pleiades cortassem comunicação definitiva com essa parte, ou com a parte na qual estava, digamos, a Terra original. Já expliquei tudo isso para vocês. Quando chegou o Jeová e os draconianos, a ordem draconiana, que assim eu chamo, eles de uma certa forma suprimiram tudo, né? Ele é um Elohim, veio de Órion, todo-poderoso, cheio de arcanjos, né? Os seres poderosíssimos, e aí botaram pressão e tomaram tudo. Apossaram-se de tudo e todos dobraram joelhos, curvaram-se ao grande, todo-poderoso, draconiano, Jeová, que se passou a ser conhecido como Deus Supremo e Todo-Poderoso. Sei se vocês já estão carecas de saber, porque isso aí eu tenho falado muito para vocês há muito tempo, não é verdade? Beleza? Então eu disse que temos a ordem reptiliana. Essa ordem reptiliana é aquela ordem dos reptilianos dos olhos amarelos, daquela concepção, né, os verdes olhos amarelos, pertencentes às Pleiades, que são os primitivos que estavam aqui antes até dos Anunnakis. Isso aí eu já expliquei para vocês nos mínimos detalhes. Eu expliquei que os seres da Umbanda, as religiões mais africanas, aquelas originais, que trabalham Umbanda, Quimbanda, Candomblé e todas as outras nessa mesma vertente, digamos, energia, ela é a ordem dos reptilianos primitivos pleiadianos. Então, isso é pleiadiano. A Umbanda, Candomblé, essas religiões afros, elas são dos reptilianos primitivos e eles originários das Pleiades. E temos a ordem draconiana que chegou de Órion. E veio de Órion essa ordem
e apossou-se de tudo. E os Dracos, constituídos de um Elohim, fizeram a ordem, vamos chamar a ordem primitiva, a ordem pleiadiana, os reptilianos verdes dos olhos amarelos, que se passam por entidades nos centros espíritas, principalmente da linha africana, e esses reptilianos são das Pleiades, tá bom? Então é a ordem primitiva ou a ordem pleiadiana que nós temos nas religiões afros. E nós temos a ordem draconiana, que é o estilo, a vertente da energia das religiões que nós temos aí, as adâmicas. E essas religiões adâmicas suprem. Eu já expliquei muitas vezes porque naqueles grandes religiões os pastores fazem as pessoas incorporadas de verdade, né, dobrarem os joelhos para o Deus deles, porque o Deus deles é um Draco, é o Jeová, o Todo-Poderoso, e essas religiões adâmicas, elas estão na vertente da energia da ordem draconiana. Então as religiões mais afros, ou as religiões espiritualistas, constituídas de suas entidades, elas são da ordem primitiva, ou da ordem pleiadiana, ou da ordem dos reptilianos, daqueles dos olhos amarelos. Eu já expliquei tudo isso em mínimos detalhes. Quem já acompanha este canal, os dois canais, sabe disso há muito tempo. E aí, eu já expliquei, isso já está mastigado, mais do que passado, mastigado como papinha para todos vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque o vídeo de hoje ele é muito interessante e iremos abordar algumas coisas bem bacanas. Beleza? Então nós temos a ordem draconiana e a ordem reptiliana. Mas a ordem reptiliana eu vou colocar dos primitivos, porque na ordem draconiana existem reptilianos, que são os orianos, que são constituídos de olhos vermelhos. Beleza. Até então você já entendeu, principalmente se assistiu os outros vídeos. Tranquilo? Fechou. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sabemos que Jeová ele é um draconiano, Draco, Elohim, de Orion, refugiado de Orion, junto com todo um grupo de seres que vieram com ele, como draconianos e reptilianos. Beleza. Aquele é Deus. Deus soberano supremo. Sabemos que temos os primordiais, se você já assistiu outras séries, Piratas Espaciais e tantas outras séries e informações que eu já abordei, eu vou fazer uma pergunta para vocês, entendendo a concepção do universo e do cosmos. Vocês acham que o Império de Jeová, ele é poderoso e consistente ao ponto de não ser invadido ou ameaçado? Vocês acham isso? Vocês vão entender que nós temos os seres da dimensão do espelho, não é? Lembram uns tempos atrás, quando eu fiz um vídeo, e eu disse para vocês que existem seres e formas de seres no universo que muitos seres extraterrestres não conseguem entender? Até citei mais para vocês entenderem como amebas, vermes, bactérias cósmicas, e que muitos seres extraterrestres eles podem ser até tomados consciencialmente, que muitos extraterrestres têm medo. Eu já falei isso para vocês. Alguns vídeos atrás eu falei para vocês, existem seres dimensionais, existem dimensões de seres que os alienígenas têm medo. Eu falei isso para vocês. E que muitos seres alienígenas temem no espaço esse tipo de seres. Existem seres de concepção, que nem mesmo Jeová consegue entender. Porque eles estão numa região onde é uma região que eu costumo dizer, dentro de uma analogia desde o começo dos chamados a despertar, que seria a periferia galáctica, a periferia da galáxia da Via Láctea. Porém, estamos hoje no que chamam de Zeta Reticuli. Mas isso futuramente todos irão saber, seja por bem ou por mal. Tomara que sejam por bem, estando em suas civilizações, e eles vão falar, olha, lá estava em Zeta Reticuli. Ou por mal aqueles que vão estar em NEM. Beleza? Tranquilo. Então vocês entendem que não. Jeová ele não tem poder supremo do seu reino. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que o reino de Jeová pode ser invadido?
sendo ele um Elohim, com toda uma constituição de seres trabalhando para ele. Temos os seres, né, a ordem draconiana, a ordem reptiliana primitiva, que também está sobre, digamos, está abaixo deles. Vocês acreditam que seres de outras dimensões podem invadir isso daqui? E que até mesmo Jeová, os draconianos e até os primitivos têm dificuldade em lidar com esses invasores dimensionais que vêm de outros lugares? Sim, existe isso daqui. Tanto que o universo, eu disse para vocês, olha, existe uma parte ainda que eu não falei do trabalho, que são dimensões. Existem seres dimensionais que nem mesmo Jeová os conhece. Os draconianos, os reptilianos não conhecem aqui. Porque são faixas de dimensões. E infelizmente muitos deles eu pude aprender e conhecer lá na dimensão do espelho, aonde eu disse que eu tinha um amigo baixinho, um senhorzinho meio velhinho, né? Parecia, até citei aquele exemplo daquele filme O Mestre do Universo, né? Que foi aquela versão de cinema do filme He-Man, então The Masters of the Universe, que tinha o Dolph Lundgren, né? Dolph Lundgren, que era o He-Man, e tinha ali uma versão, acho que era, se não me engano, era Creator, que seria a versão do Gorfo. Era o Gorfo, aquele que era do He-Man, o magozinho, era o Gorfo, né? Era o Gorpo ou Gorfo, não sei. Não lembro mais. Gorpo. Então tinha a versão no filme do Gorpo, não era? Eu citei pra vocês, ó, gente, eu tinha um amiguinho meu lá na dimensão do espelho que me ensinou muita coisa. Ele era um velhinho acabado, parecendo aquele Gorpo, né? O Gorpo do filme do He-Man, o Mestre do Universo, com o Dolph Lundgren. Aí você tem aquele parecendo um gnomo, uma coisa assim. E ele me ensinou muitas coisas. E foi na dimensão do espelho, ou da Terra original, que eu pude, né? Era o Gorpo, isto. Eu pude, de uma certa forma, aprender coisas de uma forma aonde não poderia conhecer dentro da dimensão, porque aqui é tudo controlado, aqui é controle de quê? Controle de informações. Então é interessante ninguém saber. Então nós temos invasores dimensionais. E esses invasores dimensionais dão trabalho. Porque seriam assim. Quem assistiu aquele filme, ó, se você assistiu esse filme, pega uma água gelada lá pra mim. Se você assistiu esse filme, eu assisti esse filme, mas eu tô jovem, gente, eu tô novinho ainda, tô brotinho ainda, gente. Mas se você assistiu esse filme, você não é tão jovem assim, não. Era aquele filme do pato, tinha um pato que ele era alienígena. E aí, eu esqueci o nome daquele filme. Você lembra desse filme que tinha um pato? Eu lembro o filme, mas eu não me lembro. O pato, ele era bem assanhado com as humanas, lembra? Ele ficava doidinho nas humanas, né? Esqueci o nome do filme, mas tinha um filme de um pato. E esse pato, ele era um alienígena, ele era de um outro lugar do espaço e estava na Terra. E ele ficava bem assim, assanhado com a mulher humana, ele ficava doidinho, né? E esse filme, né? Eles tinham uma máquina que abria um portal e traziam seres de um outro lugar. E eu me lembro que eles estavam trazendo, lembrando superficialmente, esses seres, né? E o pato, Howard, era o Howard, the Duck. É verdade. Quem vê quem pôs aqui para mim? Valeu, Douglas. Valeu, Douglas. É o Howard, the Duck, né? O pato, era o Howard. Ele mesmo. Douglas, você é da geração antiga, hein? Você é dos primordiais, hein, Douglas? Esse filme eu não lembro, não. Eu vi na Sessão da Tarde, reprisado 10 anos depois que passou da primeira vez, viu? Da primeira vez. Mas tínhamos Howard, né? E o Howard, que era um alienígena, ele estava lá, eles estavam trazendo os seres de outro lugar. E mesmo o Howard, ele sendo um alienígena, ele fosse misericórdia, acabou para todo mundo, acabou para nós e acabou para a Terra, acabou para todo mundo aqui, né? Acabou para todo mundo aqui. E ele ficou desesperado porque eles precisavam cortar
aquilo que estava vindo. E estava vendo uns bichos muito loucos, muito deformados, né? Parecendo umas aranhas, uns monstros. E estavam vindo de uma outra dimensão que estavam trazendo, né? E aí o que que acontece? Eles ficavam desesperados, porque mesmo o Howard sendo um alienígena, ele também lá, eles tipo assim, pô, que é isso? Nem nós entendemos que é isso. Vai destruir tudo, vai acabar com a Terra, com os humanos, com a gente. É uma ameaça para o universo, mais ou menos coisas assim. Beleza? E existe isso, de verdade. Existem seres que podem brotar aqui, que nem mesmo Jeová fala, o que é isso? E Jeová, ele fala para os seus, todos os aliados se juntarem para retirar daqui. Porque às vezes vem seres de uma concepção tão diferente, de um lugar tão diferente, que mesmo o Elohim lá, que é lá de Orion, junto com seus draconianos, aqueles reptilianos que eu disse que são as entidades da Umbanda lá das Pleiades, que eu chamo a ordem primitiva, até eles ficam por entender como saem esses seres do universo, nas suas multicamadas dimensionais, que eu chamo o universo que todos nós conhecemos como universo cristalizado, que é aquele que funciona nas energias dos cristais. Pois bem, eu quero ler um relato para vocês bem interessante e eu precisava explicar esse contexto para você entender o relato e depois o fechamento dele, para você ter uma exímia leitura energética do que eu vou falar, tá bom? Eu vou ler o relato para vocês e depois a gente vai voltar, mas eu precisava de você prestar atenção nessa analogia para depois vir o entendimento mais amplo. Vamos lá. Recebi um e-mail de uma pessoa, eu não sei se já é antigo no trabalho, antiga, né? Me desculpe. Não sei se é antiga no trabalho, se é recente, né? Mas eu agradeço desde já, do fundo do coração, ao seu e-mail, seu relato, assim como eu agradeço ao relato de todas as pessoas, tá bom? Quero que você preste atenção, eu vou ler ele na íntegra e depois a gente vem fazendo aquela análise, tá bom? Vamos lá. Meu relato pessoal é o título do e-mail, né? Ó, o título do e-mail é: Meu relato pessoal foi horrível e assustador. Vamos ao relato, né, da amiga. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Marcelo e Fabiana. Estava hoje assistindo um vídeo Assovios, o porquê nunca fazer, e gostei bastante da sua forma de explicar, usando o desenho para fazer com que entendamos. Na hora que estava assistindo, me veio a lembrança de uma experiência surreal que tive em minha família. A maioria da minha família são espíritas. A maioria umbandistas e uma minoria kardecista, todos praticantes. E quando engravidei dos meus 2 filhos, eu sempre me mantive muito alerta sobre os supostos amigos imaginários. Sempre que meus filhos falavam de um amiguinho imaginário, eu dava os banhos de proteção espiritual neles e os amigos imaginários voltavam todos de onde vieram. Nunca comentei com meus filhos sobre o que era e para que era o banho. Falava apenas que era um banho especial para deixar a gente cheiroso e mais calminho. A minha prima, com sua filha, estava passando por isso e não deu muita atenção, pois achava que era apenas uma fase. Afinal, pediatras e psicólogos apontam como uma fase de crescimento e desenvolvimento da imaginação da criança, completamente normal para o desenvolvimento da socialização da criança. Inclusive, ela me achava muito neurótica em me preocupar com os amigos imaginários dos meus filhos. Na cabeça dela, eu me preocupava à toa
com algo que não existia de verdade. Pelo menos era o que na época ela pensava. Um belo domingo, fizemos um almoço em família na casa dessa minha prima, onde estavam apenas eu com meus 2 filhos e ela com o irmão, a filha, o seu marido. O marido da minha prima tinha o hábito de assoviar enquanto fazia tarefas domésticas, e isso sempre irritava a minha prima. Ela não suportava escutar ele assoviando, pois nela dava uma dor instantânea em sua cabeça, como se perfurasse o seu crânio e virava do nada um pé de briga. Onde quer que estivessem, e a filha deles se agitava e se escondia, o que não foi diferente nesse almoço de domingo. Ele, lavando louça do almoço, começou a assoviar e começou a discussão acalorada entre eles, e a filha sumiu das nossas vistas. Ficamos cerca de 10 minutos chamando pelo nome dela, procurando em todos os cantos da casa, e fomos para o quintal, onde há uma escada recém-construída para a laje da casa, que estava passando por uma obra para construir uma área de lavanderia. Olhei por acaso para cima e a vi sentada na beiral da casa, ou na beira da casa, né, em cima, na laje, com as pernas para fora e chorando copiosamente. Quase infartei em vê-la ali. Ou seja, a menina, ela estava sentada, tem o teto, né, lá em cima, a laje da casa, ela estava sentada assim, ó, com as pernas para o ar, que tá a laje, ela estava assim, sentada, ó. Qualquer coisa, ela caía embaixo, né? Então ela estava sentada no teto da casa, lá na laje, e com as pernas já no ar, só sentada mesmo, para você entender. Olhei para... Então ela estava procurando a menina, né? Olhei por acaso para cima e a vi sentada. Olhei por acaso para cima e a vi sentada na beiral da casa, com as pernas para fora e chorando copiosamente. Quase infartei em ver ela ali. Subi devagar e chamei o nome dela num tom baixo para não assustá-la. E fui até onde ela estava e sentei ao lado dela. Abracei ela e fiz o gesto para que ninguém chegasse perto ou fizesse movimentos bruscos. Perguntei por que estava chorando. E ela me abraçou, escondendo o rosto nas minhas costelas e falando que o amigo imaginário dela estava torto. Eu acredito que seja uma maneira de, com apenas seus 5 anos, se expressar que estava deformado. Perguntei o porquê ele estava torto. E ela disse que ele também causava muitas brigas entre seus pais. Presta atenção nisso agora, você que está me assistindo. Eu acredito, vou voltar um pouquinho, eu acredito que seja uma maneira de, com apenas 5 anos, se expressar que estava deformado. Perguntei o porquê ele estava torto. E ela disse que ele também causava muitas brigas entre seus pais, os pais da menina. E que quando ele se matou pulando do telhado de casa, a briga parou. Que nunca mais... Opa, apertei aqui errado, deixa eu voltar. Continuando, para que eu apertei que saiu. Perguntei o porquê ele estava torto e ela disse que ela disse que ele também causava muitas brigas
entre seus pais e que quando ele se matou, o amiguinho dela se matou. Pulando do telhado, olha como ele se matou. Pulando do telhado de casa, a briga parou, ou seja, ele se matou, os pais pararam de brigar, acabou a briga. Que nunca mais os pais brigaram. Que a culpa dos pais dela brigarem muito era toda dela. Ele colocou na mentezinha dela que os pais brigavam por causa dela. Ela era culpada da briga do papai e da mamãe, dos pais dela. Ele, o amiguinho imaginário, colocou. E ele pulou. Ele se matou. Para mostrar para ela que quando ele se matou, tinha acabado as brigas. Mas que as brigas eram por causa dela. Então aqui, ó. Perguntei o porquê ele estava torto. E ela disse que ele também causava muitas brigas entre seus pais. Deixa eu ver. E que quando ele se matou pulando do telhado de casa, a briga parou. Que nunca mais os pais brigaram. Que a culpa dos pais dela brigarem muito era toda dela. E que se ela se jogasse do telhado também, eles iriam parar de brigar para sempre. Que ela podia morar com ele e brincar juntos para sempre. Ele falou isso para a menina de 5 aninhos. Voltando, né? Presta atenção. Eu vou ler esse parágrafo de novo. Eu acredito que seja uma maneira de, com apenas 5 anos, se expressar que estava deformado. Perguntei o porquê ele estava torto e ela disse que ele também causava muitas brigas entre seus pais e que quando ele se matou, pulando do telhado de casa, a briga parou. Que nunca mais os pais brigaram. Que a culpa dos pais dela brigarem muito era toda dela. E que se ela se jogasse do telhado também, eles iriam parar de brigar para sempre. O pai dela e a mãe iam parar de brigar para sempre. Que ela podia morar com ele, e ainda ela podia morar com ele e brincar junto com ele para sempre. Ele falou isso para ela. Continuando o e-mail. Ela coloca a nossa amiga relatando. Eu estremeci. Ela chorava falando que estava com medo de morrer. Ela queria se pular. Ela, com 5 aninhos de idade, sendo feita a cabeça por este ser, ela iria se pular. Por isso que quando no almoço os pais estavam lá e o pai foi lavar a louça e começou a assoviar, a mãe ficou irritada porque ele causava dor de cabeça e eles começaram a brigar no almoço de família no domingo. A criança subiu no telhado da casa porque lembrou do amiguinho que se ela se pulasse, se matasse, nunca mais os pais iam brigar. Que eles brigavam por causa dela, que ela era a culpada. Era isso que ele estava colocando na cabeça dela. Então, continuando. Eu estremeci, ela chorava falando que estava com medo de morrer, que ela tinha que pular, mas estava com medo. E eu, na hora, falei para ela que o amigo, entre aspas, amigo dela, era um mentiroso. Expliquei que todo mundo que se ama em algum momento também briga. Expliquei como, quando ela brinca com os amigos, acabam brigando e depois já estão brincando juntos novamente. Ficamos ali naquele telhado no máximo 10 minutos. Mas parecia que eram horas. Tamanho medo e desespero que me bateu com tudo aquilo. Desci com ela mais calma, dei um banho e aos poucos adormeceu. Nesse mesmo dia, à noite, levamos ela no centro de Umbanda, onde foi feito um trabalho para libertar ela do que acreditávamos ser um obsessor comum. Era a religião deles, era a fé deles, isso há muitos anos atrás, mais de década, ela explica, né? Então, naquela época, eles levaram a criança no centro de Umbanda, era a religião deles. Então, geralmente, se fossem filhos de um pastor, se fossem evangélicos, iam levar para o pastor. Se fossem católicos, para o padre. Então, como eram já todos espiritualistas, eles levaram para o centro de Umbanda. E aí ela relata o que aconteceu.
Ao final de tudo, aqui ó, desci com ela mais calma, dei um banho e aos poucos adormeceu. Nesse mesmo dia à noite, levamos ela no centro de Umbanda, onde foi feito um trabalho para libertar ela do que acreditávamos ser um obsessor comum. Ao final de tudo, a entidade incorporada... Pega uma aguinha para mim, aquela hora eu te pedi. Quem que é a entidade que eu falei para vocês? Lembra da analogia do vídeo, agora desse vídeo? Quem são as entidades da espiritualidade, da Umbanda, Candomblé, Quimbanda? Quem são essas entidades? Expliquei para vocês, não foi? São os primitivos, reptilianos primitivos, que estão servindo na ordem draconiana de Jeová, que é Deus supremo aqui desta realidade, não é verdade? Beleza. Como era a religião deles na época, eles foram pedir socorro. É comum, isso é normal, né? Você vai lá pedir socorro. Então, beleza. Então, eles foram no centro de Umbanda, que era a religião deles. E aí, eles chegam lá e eles falam, né? Desci com ela, vou voltar um pouquinho. Desci com ela, mais calma, dei um banho e aos poucos adormeceu. Nesse mesmo dia, à noite, levamos ela no centro de Umbanda, onde foi feito um trabalho para libertar ela do que acreditávamos ser um obsessor comum. Ao final de tudo, a entidade incorporada no médium chamou a minha prima e eu para conversarmos mais separados. Chamou a mãe da menina e ela. Vem cá vocês duas. No final de tudo, a entidade incorporada no médium chamou a minha prima e eu para conversarmos mais separado dos demais. Explicou que não era o que nós estávamos achando. Não era um espírito obsessor comum que eles estavam achando. A entidade, ou a entidade reptiliana, chamou eles, falou, ó, explicou que não era o que nós estávamos achando. E queria saber como começou tudo para entender como eles conseguiram abrir um portal para essa criatura. Ou seja, os reptilianos, as entidades da Umbanda, como os outros seres, eles servem à ordem draconiana. Lembra da analogia desse vídeo? Então eles querem sondar como isso veio parar no reino de Jeová. Como isso entrou no reino de Jeová. Como isso teve acesso no reino de Jeová? Não é um obsessor comum, isso é uma entidade, é um ser que invadiu o nosso reino, ou a propriedade de Jeová, ou com a associação de Jeová. Isso veio de algum lugar. Era isso que eles queriam entender para passar o relatório, com certeza, aos seres que coordenam isso aqui junto com Jeová. Entenderam? Era um ser desconhecido, isso que é até para eles. Então eles falam aqui, ó. Ao final de tudo, a entidade incorporada no médium chamou a minha prima e eu para conversarmos mais separados dos demais e explicou que não era o que estávamos achando. E queria saber como começou tudo para entender como eles, a família, naquele almoço, conseguiram abrir um portal, entre aspas, abriram um portal para essa criatura. Foi o termo que ele utilizou. A entidade disse criatura. Ele não disse esse ser. O próprio ser disse essa criatura, ou que invadiu o reino. Invadiu a propriedade ou o território da ordem draconiana. Então ela fala assim, né? E queria saber como tudo, voltando só um pouquinho. Ao final de tudo, a entidade incorporada no médium chamou a minha prima e eu para conversarmos mais separados dos demais, explicou que não era o que nós estávamos achando. E queria saber como começou tudo para entender como eles conseguiram abrir um portal para essa criatura. Abre aspas, foi o termo que ele utilizou, fecha aspas. Quando contamos o que sempre causava o estopim das brigas entre o casal, ele na hora já disse que eram os assovios. Então é os assovios. Porque quando o pai ia assoviar, a mãe ficava irritada, sentia dor de cabeça, mal-estar, e nisso começavam as brigas, porque o cara tinha a mania, o hábito de um assobio.
Isso causava na mãe irritação e começava as brigas sempre por aí. Então a entidade, ela viu que eram os assovios, que abriu o portal, ó, ela usou o termo portal para a criatura. Então, continua aqui. Quando contamos o que sempre causava o estopim das brigas entre o casal, ele na hora já disse que eram os assovios. Assoviar, segundo essa entidade, a entidade reptiliana, assoviar, segundo essa entidade, pode abrir portais para seres de outras dimensões e que não pertencem à nossa dimensão e nunca pertenceram ao reino draconiano de Jeová, com todas as sociedades, sejam Greys e de todos os outros. Então, são seres de dimensões, de buracos dimensionais, de regiões onde nunca se estabeleceram aqui. Não pertencem ao reino. Quando os seres alienígenas criaram, eles não criaram digamos, para ter esses seres aqui. Eles são invasores, entenderam? Então, assoviar, segundo essa entidade, pode abrir portais para seres de outras dimensões e que não pertencem à nossa dimensão e nunca pertenceram. A criança se conectou, pois é uma presa, entre aspas, mais fácil. Inclusive esse, entre aspas, espírito que estava incorporado no médium explicou que teve toda uma mobilização dos seres espirituais, desencarnados e outras consciências cósmicas fraternas, né? Fraternas, ou seja, Jeová mobilizou o pessoal dele, falou, op, vamos tirar isso daqui agora, chama a ordem draconiana, chama a ordem dos primitivos, tu juntem todo mundo, tira isso daqui, isso não pertence ao que nós constituímos, vamos tirar isso daqui agora, do nosso reino, meu reino não vai receber esse tipo de entidade criatura, expulsem isso daqui, e aí? A criança se conectou, pois é uma presa mais fácil. Inclusive esse espírito, a entidade, né, lá, que estava incorporado no médium, explicou que teve toda uma mobilização dos seres espirituais desencarnados e outras consciências cósmicas fraternas, né, que vieram ao socorro para transportar essa criatura de volta à sua dimensão. Isso se faz mais de 16 anos e graças a Deus, ela até usa o termo, às vezes as pessoas podem usar esse termo por hábito, ou às vezes ainda tem resquícios religiosos, isso é compreensivo, por isso que eu sempre estou abordando o tema de deixar a religiosidade tirar de dentro, mas isso é um hábito que as pessoas têm, né? Isso se faz mais de 16 anos e graças a Deus, hoje ela é uma mulher linda e recentemente. E na realidade, se você for analisar consciencialmente, é graças a Jeová mesmo, né? O exemplo, tenda. Porque se eles não arrancam esse ser daqui, esse ser poderia ter levado para a dimensão dele e ela. Vocês sabiam que seres alienígenas somem dimensões. Então, de uma certa forma, se você for analisar, é graças a Deus mesmo. Graças a Jeová, digamos que intercedeu no reino dele para retirar essa criatura de outra dimensão. Então, tem uma certa lógica, uma certa verdade nesta fala dela, não é verdade? Graças a Jeová lá que tirou daqui. Porque essa menina poderia ter sido levada embora para uma outra dimensão e nunca mais ser encontrada. E aí ela coloca, né? E isso se faz mais de 16 anos e graças a Deus, hoje ela é uma mulher linda e recentemente também é mãe. E como já contamos, olha que interessante isso daqui, presta atenção vocês, né? Hoje ela é uma mulher linda e recentemente também é mãe. E como já contamos a ela quando estava mais madura sobre essa parte de sua história, a história dela menininha, né? Além de ela ainda lembrar da criatura, porém ela achava que eram pesadelos que ela tinha quando crianças. Sabe esses pesadelos que você tem, que lhe atormentam?
Ou às vezes fala, pô, quando eu era criança eu tinha pesadelos com um ser que me atormentava no meu quarto, um ser que atormentava a minha vida, um ser que ficava na casa do meu... Eu tinha tanto pesadelo com seres na casa. Não, às vezes não eram pesadelos. Para você hoje, mais velho, mais maduro, pode parecer pesadelos, mas quem garante que não são lembranças que ficaram distantes e vagas da realidade e que aconteceu mesmo? Hã? Olha só a descrição dessa mulher hoje em dia, né? Que era criancinha de 5 anos, porque se passaram 16 anos do fato ocorrido. Então, né? E como já contamos a ela quando estava mais madura sobre essa parte da sua história, além dela ainda lembrar da criatura, porém ela achava que eram pesadelos que ela tinha quando criança e na verdade eram lembranças dos acontecimentos. Ela sempre se lembra de que essa criatura era parecida com um humano deformado, estatura baixa, do mesmo tamanho dela na época, cerca de um pouco mais de meio metro, e a cor da pele era um preto bem escuro, de aspecto plastificado. A textura da pele como réptil, seco, gelado, só que sem escamas e olhos vermelho sangue. Abraços fraternos a vocês. Espero que esse meu relato contribua para algo, né? E o nome dela aqui. Eu quero agradecer a você, minha amiga. Muito obrigado pela sua confiança e obrigado pela generosidade da sua parte em querer ajudar a todos nós, assim como todas as pessoas que mandam os e-mails do relato. Muito obrigado do fundo do coração a todos vocês. E o interessante é que esse trabalho é maravilhoso, porque nós conversamos uns com os outros, né? Os e-mails são os amigos conversando com a gente. Preste atenção. Vocês perceberam que este ser tinha uma característica. Vamos conversar um pouquinho. O assovio, né? Dependendo da forma, sabe o que acontece? Nós temos as nossas cordas vocais. Por exemplo, eu tenho a minha voz. Fabiana tem a voz dela, você tem a sua voz. Nossas vozes, embora nós pronunciemos palavras parecidas, idênticas numa mesma língua, mas nós temos um timbre. Um timbre é o som emitido. O que é timbre? Às vezes tem pessoas que têm voz mais aguda, pessoas têm uma voz média e pessoas têm voz grave e outras estridentes. Algumas pessoas têm a voz mais veluda e outras pessoas possuem a voz um tanto quanto aguda, estridente, outras voz rouca. Então, embora nós venhamos a falar, nossa voz possui um timbre, uma sintonia. E aí o que acontece? Presta atenção. Às vezes o meu assovio, pela minha condição vocal, pelo timbre da minha voz, pode não alcançar o que vamos chamar de nota. Vamos chamar de nota, só para você entender. Uma nota. Às vezes o meu assobio não alcança aquela nota ou alcança aquele timbre. Pela condição particular da minha voz, pela condição do timbre da minha voz. Mas eu digo que as nossas vozes são a emissão energética do nosso ser. O nosso ser espiritual, adentrado, alojado dentro deste corpo, numa conexão, ela cria o que? A voz. E a nossa voz, ela é energética. Ela possui, ela, digamos, tem poder, vibração. E aí o que tá? Dependendo de cada pessoa, tem pessoas que conseguem ter um timbre ou alcançar uma frequência ou uma energia que outra não pode conseguir. E aí é que temos casos e casos. E aí, no caso do pai desta criança, que era uma criança de 5 anos, quando ele assoviava, o timbre da voz alcançava uma vibração
pode ser por questão particular do timbre da sua voz, que vibrava e abriu um portal, abria portal. Agora, você não quer tirar a prova, né? Se você é capaz ou não, se seu pai... Ninguém quer tirar a prova, abre um portal. Tudo bem. Às vezes, um ato tão simplório, tão... Parece ser uma coisa tão simples, né? Tão ridícula. Ah, vai subir, o que tem? São nos pequenos gestos que moram os grandes perigos, ou nos pequenos e mais inofensivos hábitos que podem morar os grandes perigos. E aí o que acontece? Abre portais. E olha só o quão é perigoso, que abre portal que nem os reptilianos conseguem entender. Fala, como ele conseguiu trazer isso daqui? Que sintonia, que frequência ele alcançou para trazer isso daqui, cara? Fomos invadidos por um ser que não pertence a esse reino. Beleza? Vamos lá. Eu falei para você sobre o universo cristalizado. Falei ou não falei? Não falei do universo cristalizado? Universo cristalizado. Quero fazer uma pergunta para você. Qual que é a fonte de vida e energia do universo cristalizado? Qual é a fonte, meus amigos, de vida e energia do universo cristalizado? Vocês já sabem, porque eu já falei igual um louco isso. Da onde vem toda a vida? De onde vem toda a energia de vida do universo? E do universo cristalizado. Ela vem dos primordiais. E como que esta energia ela se espalha por todo o universo? Como que a energia dos primordiais, que é a fonte de vida de todo o universo, se emana expandindo o universo afora? Através das redes de cristais cósmicos. Não é isso? E eu ainda disse para vocês que os olhos vermelhos, brilhantes, os olhos amarelos, ou dependente da cor. Mas o ser extraterrestre, o seu olho, ele tem energia. Não falei ou não falei? Os Greys, vocês podem não ver nos Greys. Vocês sabiam que todos os Greys usam como se fossem lentes? Como se fossem óculos? Porque se os Greys, tanto os corruptos e outros tirarem... Lembram quando o Michael viu um Grey, que fez até mexeu na barriga dele? Que o Michael relatou, Michael, meu filho, que ele olhando nos olhos do Grey, ele viu o universo, estava brilhando. Até tem um videozinho aí na internet, não sei quem colocou, tem um gatinho, e o gatinho tá brincando, os olhos do gato é o universo ali, tudo mexendo. Então, é uma luz toda brilhosa, o universo, nos olhos dos Greys. Como o Michael viu, até tem o videozinho do gatinho aí. Pois bem, eu disse para vocês que os olhos têm energia, frequência e força, brilham. E eu disse para vocês a cor ou a intensidade do brilho. Eu falei para vocês que isso vai da característica do cristal da região galáctica de onde cada ser pertence. Não é verdade? É ou não é? Por exemplo, eu citei que os orianos possuem, pela a frequência dos cristais de Órion, olhos vermelhos. E que lá nas Pleiades, os pleiadianos, pela frequência dos cristais, lá eram amarelos. Não foi o que eu falei? Eu falei isso para vocês. É como se fosse uma energia que ela pulsa, ela vibra. É uma energia que eu citei para vocês. O que acontece com um ser alienígena
se ele pegar qualquer substância e levar na boca dele, eles não comem. Mas imagina, eu falei sobre até os reptilianos em particular. Eu disse, o que acontece se ele pegar uma substância e introduzir em sua boca? O que eu falei? Eu falei que ela vai evaporar. Até citei o exemplo do raio, não foi? Que o raio mais mequetrefe tem mais energia do que o homem conseguiria criar na Terra com todas as suas tecnologias tridimensionais. E o ser alienígena, a concepção dele é muito forte. Então, é a força, é como se fosse energia elétrica. Eu disse, né, esse teu exemplo, a pessoa colocar a mão num fio de alta tensão, ela vai torrar. Porque incinera, a energia é muito forte. É ou não é? Vocês lembram há muito e muito tempo, quando o Marcelo Marins, aquele gordo lá que todo mundo chama de doido, quem já fez a dimensão, a meditação da lata do lixo? Quem já fez a meditação da lata do lixo? Bom, lata do lixo foi a forma que eu apelidei para ficar mais entendível. Lembra da dimensão da lata do lixo? A meditação, que você abria um portal e emanava as energias que não prestavam aqui e mandava embora e fechava aquele portal. A dimensão da lata do lixo, ela não é cristalizada, ela não é energizada da maneira como a cristalizada com as suas redes de cristais. Existem parâmetros diferentes de dimensões. Por que eu ensinei a jogar lá na dimensão da lata do lixo? Porque lá a energia, digamos, é diferente. Vocês perceberam que o relato dessa tia, depois da menina já adulta, ela vem nos reportar, nos dizer, né? Deixa eu só pegar aqui de novo. E ela coloca a seguinte expressão. Ó, ela se lembra que essa criatura era parecida com um humano deformado. Essa criatura era parecida com um humano deformado, então ela não era humana. Era um humano deformado. Presta atenção nessa palavra-chave, humano deformado. Beleza. Ela se lembra que essa criatura era parecida com um humano deformado. Estatura baixa, estatura que estava imitando a altura da criança, porque não seria incoerente um ser se moldar na altura de um adulto para falar com uma criança? Sendo que a comunicação ela é precisa tete a tete, olho a olho, né? Por exemplo, um adulto conversando com um adulto, a comunicação é ali no mesmo nível, nivelada. Então, o que acontece? Algo, criatura, que parecia um humano deformado, porque estava tentando imitar o que? A forma humana, para parecer o quê? Para parecer uma forma familiarizada para a criança. Então, essa criatura estava tentando imitar a forma humanoide para ser uma forma familiarizada com a criança. Beleza? De estatura baixa, ou seja, ela se moldou para ficar do mesmo tamanho praticamente da criança. Certo? Então, continuando. Do mesmo tamanho dela na época, cerca de um pouco mais de 1,5 m, e a cor da pele era um preto bem escuro, aspecto plastificado. Um preto bem escuro de um aspecto plastificado. Não lembra muito a característica da simbiose do Venom, aquele, até nós citamos no último vídeo, falamos, né? A simbiose do Venom, só que ele parece um piche, né? Um piche, um líquido, uma goma, né? Mas aqui ela dá um aspecto de plástico. Plástico. A textura da pele era como réptil, seco e gelado. Perceba essa característica, seco e gelado. Só que sem escamas e os olhos vermelhos sangue. Beleza. Este ser estava tentando se moldar
numa característica parecida com a humanoide, porém não de uma forma precisa, no mesmo tamanho que ela, né? Tinha que a cor da pele, né? Textura era como um réptil e tinha o que é o aspecto plastificado, seco, gelado e olhos vermelhos sangue. Este ser, ele estava... Aonde é que estava esse ser? Fala para mim, você. Vamos pensar junto aí, você, nós dois? Esse ser invadiu que reino? Qual é o reino que esse ser invadiu? Ele invadiu o reino de Jeová. Ele invadiu o reino da ordem draconiana, não é verdade? Qual que é a energia soberana aqui nesta realidade? É a energia de quem? Dos Dracos, mas a energia vinda de Orion. E eu disse para vocês que qual era a cor dos olhos dos orianos? Pulsam na frequência vermelha. Na vermelha. Porque aqui é o reino deles. Esta realidade, ela está baseada na energia reptiliana, Draco-reptiliana, mas na ordem dos cristais de Orion, que é a lei principal, a ordem principal dessa realidade. Então, ele estava se baseando, ele estava se aportando, ele estava se utilizando da base de frequência dessa dimensão. Qual que é a base? É a base dos cristais do Império, da Ordem Draconiana de Orion, baseado nos cristais que todos os orianos baseiam-se em olhos vermelhos. Então é como se ele estivesse usando, ancorando-se na energia oriana, que é a energia predominante dessa dimensão, mas, porém, utilizando-se do aspecto textura réptil, mas, porém, ele era gelado. Porque uma coisa que eu nunca disse para vocês, eu vou falar a primeira vez agora. Essa é a primeira vez agora. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos ver se você tá legal na leitura energética. Se você pudesse tocar um reptiliano e um draconiano, você acha que a temperatura biológica deles seria o quê? Frio, morno ou quentes? Frio, morno ou quentes? Se você fosse tocar num ser alienígena, você tá achando que você vai tocar, abraçar um reptiliano, ou você vai tocar num Draco? Eles são, acreditem, hiperquentes. Hiperquentes. Por causa da força gigantesca que eles possuem dentro deles. Gente, eles são pura energia. Eu não digo para vocês que os seres alienígenas, eles não são energia pura. Eu falo, tudo é energia. E energia se manifesta em calor. Isso não é só daqui, isso é de lá. Uma coisa muito interessante, não sei se vocês já leram, já viram. Quem já assistiu alguma historinha em quadrinho do Superman? Quem já viu algum desenho, série animada? Superman, ele é um alienígena. E o Superman, ele é o delta vegano draconiano. E o Superman, vocês sabiam que a temperatura do corpo dele é muito quente? É acima dos humanos? O Superman, ele tem, além de ter lá um metabolismo acelerado, mas o corpo dele é quente. Mais quente do que o normal de um humano. Porque eles são pura energia. Então, se um humano, se você, na sua concepção humana, tocar num draconiano ou num reptiliano, e é aí que você tem algumas características que
eles podem te ajudar. Ele pode abaixar a frequência dele para você tocar na mão dele, se ele for amistoso com você. Mas sem qualquer tipo de em relação amistosa. Se você tocar por tocar num Draco, seria mais ou menos a mesma coisa que você colocar a mão num fio de alta tensão. A não ser que você seja um alienígena, né? Se você for um alienígena, não falo fragmento não. Se você for um alienígena, alien puro, 100% pedigree puro, aí você pode tocá-los. Porque na realidade, a frequência, elas são similares. Mas se você for um humano tridimensional comum, normal, como qualquer humano tridimensional, e você arriscar tocar num draconiano, é a mesma consequência de você tocar num fio de alta tensão. Aqueles que passam de cidade em cidade, que se você colocar... É real, meus amigos. Agora, se você for um alienígena, você pode tocá-los. Porque aí você vai ter compatibilidade. E muitos alienígenas podem baixar a frequência. Porque eu disse, se o alienígena ele for amistoso, ele abaixa a frequência dele para ser suscetível com a sua tridimensional. Se ele for amistoso, ele diminui a frequência para você tocá-lo. Agora, se não tem nenhum clima amistoso e você for tocá-lo, eu vou tocar em você. Marcelo, mas aí vem o fator X, né? Que é a coragem. Não, tem gente aí que... Mas não tem a coragem, ela não vai vir. Porque quando você vê um ser, ainda mais de uma superioridade tão grande perto de você, ali você já... Mas não dizem que Deus é intocável? Não é assim que falam? Ninguém pode contemplar a Deus, ninguém pode tocar a Deus, Deus é intocável. Mas é verdade. O ser alienígena, você não sai tocando assim não. A não ser que ele, amistosamente, ele lhe permita. Ah, mas eu toquei num Grey, ele era até frio. Ele, amistosamente, fez esse contato acontecer. Toca em um Grey. Toca em um Grey. Sem qualquer tipo de amistosidade. Você vai virar pó. Por causa das forças dos cristais cósmicos. Eles são pura energia. Só você que é um rocambole de carne recheado de cocô. Eles não. São energias puras. Por isso eu ouço muita besteira de pseudos, pseudos contatados que vendem livrinhos, pedras, anéis, colares, broches, orgonites. Fazem curso de meditação de seres extraterrestres que estão em contato com eles. E você só ouve besteirol desse povo. Os seres alienígenas são uma concepção gigantesca. O pessoal não sabe o que é alienígena, não. O pessoal cria um alienígena na cabeça e sai falando merda. Mas o que tem a dimensão da lata do lixo, Marcelo? Todos os seres da dimensão cristalizada trabalham na frequência de energia de cristais, da grande malha de cristais do cosmos, no universo cristalizado proveniente da energia dos primordiais para essa frequência. Mas temos outras dimensões que não são cristalizados e os seres não são dessa constituição energética. Então são seres que seriam gelados. Aspecto
no nosso entendimento, artificial. Um dia eu vou relatar para vocês. Quando eu, com os meus 18, 19 anos, adentrei por alguns minutos na dimensão da lata do lixo, que eu chamo assim, que não é do universo cristalizado. Por isso que eu falo que todas as energias densas joguem para lá. Eu, parecer meu apenas, eu digo, este ser pode, não vou afirmar, pode ter sido uma daquelas manifestações daquela dimensão da lata do lixo, que ancorou na energia, porque para se manifestar aqui, ele precisou, mesmo em ordem espiritual, de se ancorar na energia do cristal, que reside e controla isso, que é da ordem draconiana de Orion. Por isso ele mostra o aspecto energético vermelho com seus olhos, mas o aspecto plastificado dele, sombrio, induz de uma outra dimensão, e a própria entidade da Umbanda, que são os primitivos reptilianos, fala, essa criatura não é daqui, porque não pertence à ordem deste universo cristalizado, ele pertence a uma outra ordem. Lembram agora, para terminar o vídeo, lembram quando eu fiz aqueles relatozinhos dos animais, dos primordiais que não pertencem ao universo cristalizado? Lembram quando eu disse que eles vêm ao universo cristalizado para se alimentar energeticamente? Eles começam a devorar galáxias, começam a devorar planetas, sistemas. Lembram? Eu não falei dos animais, eu contei até a história, o relato, não foi? Falei ou não falei? Lembram dos animais? Eu disse, eles não são da ordem do universo cristalizado, eles vêm de um outro lugar. Eles vêm para o universo cristalizado e começam a devorar aqui a energia. Então eles devoram galáxias, foi ou não falei? Um dia eu vou relatar para vocês. Quando Delta Vega, os Delta Veganos, tiveram que adentrar a esta dimensão que eu chamo da lata do lixo. Um dos planetas da ordem de Delta Vega foi devorado ou sugado, tragado por um desses seres. E uma ordem de Delta Vega foi na dimensão da lata do lixo buscar o planeta inteiro, restituir a ordem de Delta Vega, e trouxe o planeta inteiro e intacto, numa das mais fantásticas missões de uma raça cósmica. Delta Vega, os Delta Veganos adentraram em massa a dimensão da lata do lixo e corromperam um desses seres. Corromperam causaram algum tipo de dano e trouxe um dos planetas inteiro para a ordem de Delta Vega intactos. São as histórias cósmicas que eu sei que vocês gostam e inspiram muito vocês. Ainda vou fazer esse vídeo para vocês e vocês vão se maravilhar com as raças cósmicas. Mas no mais, muito obrigado a todos vocês, obrigado por este relato à nossa amiga. Agradeço, e é o que eu sempre falo, pare, pense, reflitam e analisem. O universo ele é complexo demais, muito mais do que todos nós podemos imaginar.
Essa nossa amiga hoje entende muitas coisas. E este é o trabalho, né, que nós fazemos nos Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Para que você entenda todo um contexto cósmico com olhos lúcidos. Pare, pense, reflita e analise. É sempre o bordão que eu vou usar. Para que você, na sua infinita condição mental, cósmica, porque você é um extraterrestre. Está aqui numa condição mínima, mas você pode alcançar, evoluir inimaginavelmente nas informações cósmicas. Eu me sinto lisonjeado em poder fazer parte da sua vida e lhe ajudar a alcançar aquilo que lhe pertence, que é a sua parte com o universo, que está em você e reside em você. Tá bom? Um forte abraço, o vídeo é complexo, assista ele mais de uma vez e nos vemos no nosso próximo vídeo. Sempre para mim é um grande prazer estar com vocês nos Chamados a Despertar, no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Deixem seus joinhas nos vídeos nos canais para ajudar os canais. E até a próxima, meus amigos. Muito obrigado. Foi uma honra estar com todos vocês. Tchau, tchau.